Pai, eu vou fazer um concurso de bolsa lá, e se eu passar, eu só vou querer que o senhor me leve e me busca, né? Até porque essa escola que ele estudava antes era pertinho da casa dele, dava para ele ir a pé, agora a outra já era longe. Eu falei, não, filho, quanto a isso não tem problema, levar e buscar, o pai vai. E foi assim. Mas ele, graças a Deus, ele prestou o concurso de bolsa, passou em primeiro lugar e ganhou uma bolsa de 100% na escola. Mas isso me preocupava porque era um mundo diferente do dele. Era uma escola de um padrão assim, de um nível bem maior, e que os alunos, né, os professores, os pais dos alunos, era uma coisa totalmente diferente. Isso me preocupou muito, porque às vezes a gente acha que vai fazer o bem para o filho e acaba até fazendo mal, né? Eu ficava imaginando como que ele ia aceitar o fato de ter assim uma pessoa com um tênis de marca, uma calça de marca, uma casa boa para morar, um carro, né? Aqueles carrões que vão buscar lá na porta da escola. Isso me preocupava muito, né? Como é que eu ia lidar com a cabeça do menino? E esse era o deserto que ele tinha que atravessar. Esse era o deserto. Com 14 anos, esse era o deserto que ele tinha que atravessar. Ele tinha que atravessar esse deserto ciente do que ele estava fazendo, né? E graças a Deus, o ano retrasado foi a formatura dele. E foi aqui nessa igreja, né? A formatura dele, ele se formou. E eu nunca tinha vindo numa formatura, até porque ele é meu primeiro filho, né? Eu nunca tinha ido numa formatura assim, de quando passa da oitava série para o primeiro colegial, eu não sabia como é que era. E chegou aqui, tinha uma mesa aqui, né? Cheia de medalha, um monte de medalha, né? E a gente veio, eu vim, a Luciana veio, né? E começou a chamar, né? O orador começou a chamar: o melhor aluno de matemática da quinta série. Aí levantava o menino, vinha aqui, pegava a medalha e tal. O melhor aluno de português da sexta série. Aí levantava o menino, vinha e tal. E foi assim. Sobrou uma medalha em cima da mesa. E eu não sabia, né? A Luciana já sabia, mas eu não sabia. E a Luciana falou para mim: aquela medalha lá é para o Leonardo. Eu falei: mas não pode ser, já chamou todo mundo, já chamou o melhor de matemática, o melhor de física, o melhor. Não pode, esqueceram, deixaram uma medalha a mais ali. Mas não era, aí chamaram o melhor aluno de todas as matérias, de todos os anos do colégio. E aí chamaram meu filho. Foi uma alegria muito grande para mim, não pelo fato dele ser o melhor aluno, mas pelo fato dele ter conseguido atravessar o deserto dele, dele ter conseguido passar pelo deserto dele, com todas as provas. Hoje a gente fala bullying, né? É aquela coisa de um tirar o sarro no outro pela condição do outro, né? Eu acredito que ele deve ter sofrido muito isso, porque ele não tinha nada. Ele ia com um tênisinho assim, não é o Quixote, porque hoje não fabrica mais, mas se tivesse o Quixote hoje, era o Quixote que ele teria ido para a escola. Numa escola que todo mundo usava os melhores tênis, as melhores roupas. Então eu acredito que ele deve ter sofrido muito com isso. Mas ele conseguiu atravessar o deserto dele e mostrar para todo mundo, não só para ele, mas para todo mundo, que o Deus dele estava com ele, que o Deus dele estava conduzindo a vida dele. E eu acredito muito nisso, que Deus está com a gente, que Deus quer ajudar a gente a atravessar o deserto. Deus vai com a gente. Não importa se vai demorar 7 dias, 7 anos, 40 anos, como esse povo demorou para atravessar. Isso não importa. O que importa é que tem duas maneiras da gente atravessar o deserto. Uma é com Deus e a outra é sem Ele. Para aqueles que querem atravessar com Deus, eu agora vou pedir para você pegar na sua Bíblia, no livro de Josué, na Ave Maria 253. Aqui tem uma promessa de Deus para aqueles que querem atravessar o deserto com Deus. Você pode atravessar com aqueles que murmuram, com aqueles que reclamam, aqueles pessimistas. Tem aquelas pessoas assim que você sai lá fora assim, tá aquele sol maravilhoso, aquele dia igual estava hoje, aquele dia assim fantástico, que a pessoa fala: mas aquela nuvem ali é de chuva, ó. Ali vai vir chuva. Então você pode escolher. O povo no deserto murmurava,
o povo pedia coisas para Deus. Você pode escolher, você pode atravessar o deserto da sua vida com esse tipo de pessoas, ou você pode escolher e atravessar o deserto da sua vida com Deus. E aqui está essa promessa para a sua vida. No livro de Josué, capítulo 1, lá no versículo 7, Deus fala assim: tem ânimo, pois, e ser corajoso para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afaste dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei, medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem: sê firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, Senhor. E é isso que eu queria dizer para você hoje. Deus tem uma promessa, Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer ajudar você a atravessar o seu deserto. Deus quer ir com você no seu deserto. Deus quer te carregar no colo. Basta você querer, basta você aceitar. É tão facinho. Eu não sei se você já participa de grupo de crescimento, se você só vem nesse grupo, se você vai na missa. Eu não sei que jeito que você busca a Deus. Se você lê a palavra em casa, se você lê a palavra para outra pessoa, aquela pessoa no seu trabalho, na sua vizinhança, eu não sei. Mas busque Deus. Fique em comunhão com Deus. Viva a vida que Deus quer que você viva. E esse deserto vai ficar bem mais fácil de ser atravessado. A coisa vai ficar assim, vai correr suave. O deserto não vai ser tão deserto. Vai ter lá umas palmeirinhas, um oásis no meio do deserto. A coisa vai ficar mais leve. Acredite nessa palavra. Essa é uma palavra que a gente tem que levar todo dia no nosso coração. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Amém? Muito obrigado. Não sei se você sabe, mas é uma coisa interessante, né? Eu estava ali ouvindo a palavra do Alexandre. Os maiores milagres que aquele povo viu foram no deserto. Milagres tremendos aconteceram quando eles estavam no deserto. Quando eles entraram na terra prometida, aconteceram milagres, mas nunca no tamanho que aconteceu quando eles estavam no deserto. Muitas vezes nós não conseguimos entender como Deus está cuidando de nós no meio de uma tribulação, como Deus cuida e consola no meio da morte de uma pessoa amada, como Deus nos sustenta em meio ao desemprego. Sempre que eu conto os grandes testemunhos da minha vida, eu me lembro da fase do desemprego, da fase de enfermidades, de morte, de pessoas que eu amo. Mas naquele momento, a certeza de um Deus que não abandonou-nos no deserto. Nunca, nunca. Portanto, meu irmão, minha irmã, o que o Alexandre falou aqui é muito profundo. O deserto, ele é inevitável. Todos nós passamos por ele de um jeito ou de outro. E eu digo mais ainda, passaremos por ele diversas vezes na vida. Saímos do deserto, voltamos para ele. Momentos difíceis da vida. O que vai diferenciar não é o deserto. O deserto é sempre o mesmo. Quem estava com você no deserto? Isso faz diferença.
Não faz diferença o deserto em si, mas quem estava com você? Se atravessamos o deserto sem Jesus, e eu te falo que eu atravessei desertos e mais desertos sem Jesus na minha vida, muitos desertos. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos e meu pai quase morreu. Que deserto nós passamos naquela época. Eu me lembro algum tempo depois dessa doença grave, meu pai parou de trabalhar, um único irmão sustentando a casa inteira. A gente não tinha dinheiro para nada, 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 nada. Só que nós também não tínhamos Deus. E eram brigas todos os dias, desunião, ofensa. Que diferença quando eu passei um desemprego ainda pior. Que diferença quando meu pai e minha mãe não ficaram doentes, eles morreram. Mas que diferença, o deserto estava lá, o mesmo deserto, mas eu estava em outra companhia. Percebe isso? Não é o deserto, mas com quem você atravessa o deserto? Com quem você atravessa o deserto? Moisés, Josué e Caleb atravessaram o deserto com todos os outros. Mas depois você lê como foi a morte de todos os outros, como foi a morte de Moisés. O livro de Deuteronômio acaba falando da morte de Moisés, e ele termina dizendo assim: jamais Deus falou com outro homem assim como falou com Moisés face a face. Olha só, ele estava no mesmo deserto dos murmuradores, no mesmo deserto. Você hoje também está no mesmo deserto, dos desempregados, dos que viram morrer alguém que amam, o deserto daqueles que passam por tribulações. Mas com quem você vai passar esse deserto? Eu quero te convidar a meditar nisso. Quem está ao seu lado neste deserto da sua vida? Coitado de nós, se quem passar esse deserto conosco for a nossa esposa, o nosso marido, os nossos pais, os nossos filhos e os nossos amigos. Coitado deles, eles não têm força para abrir mares, eles não têm força para fazer chover pão do céu. Eu me lembro da minha esposa precisando de tanta coisa naquela gravidez de gêmeos, e ela olhava para mim e não podia pedir nada, nada. Louvado seja Deus, que ela sabia para quem ela podia pedir. Ela não estava sozinha naquele deserto. Quando as dores da vida te ferem a alma, e a cada dia as lutas abalam tua fé, o mar se agita revolto e as ondas querendo te afogar, e todas as portas fecharam-se para você. Parece que Deus não escuta o teu lamento, e às vezes tu pensas em abandonar tua fé, e chega a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento,